Espero que estejam todos bem. Hoje viemos aqui conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu tenho certeza que é de extrema importância para nós educadores e para vocês pais que estão em casa com seus filhos e podem observar algumas estratégias, alguns momentos e algumas situações em que as crianças estão tendo contato com a alfabetização. Como se inicia esse processo? Como se dá esse processo? Então, hoje nós falaremos um pouquinho sobre isso e falaremos também sobre o que é mais importante para este momento. O que é pré-requisito para que a criança se alfabetize dentro do seu tempo e no seu ritmo e seja respeitada dentro deste ritmo. As crianças já iniciam o seu contato com o universo letrado desde os primeiros meses de vida, com as contações de história, feitas muitas vezes dentro da escola pela professora, onde ela tem a chance, a oportunidade de se encantar com a professora contando em voz alta aquela história daquele livro, daquele material cheio de imagens coloridas e bonitas, e ainda assim ter aquele momento de sentar no colo da pro, pedir um carinho e ir ouvindo aquela história contada com tanto afeto. Este é um momento muito importante para as crianças pequenas, onde a literatura e o afeto andam juntos. Em casa também, tenho certeza que isso aconteceu muito com as crianças. Nós sempre falamos muito, da importância da literatura para os bebês. Então, desde lá pequenininhos, as crianças têm contato, tiveram contato muito próximo e muito afetivo com a literatura infantil. Mas também, à medida que vai crescendo, essa criança vai percebendo no mundo ao seu redor as situações com a escrita, as práticas com a escrita, os lugares onde a escrita e as letras e as palavras estão presentes. Muitas vezes, quando cresce um pouquinho, ela já começa a perceber as letras do seu nome, o qual ela já conhece, já identifica as letras. Ela começa a perceber essas letras em outros lugares, na placa do ônibus, na chamada da televisão, muitas vezes em outros portadores, em outros gêneros textuais, numa receita de bolo, quando ela vai fazer com a mamãe, muitas vezes numa cantiga, trabalhada em sala, lá quando a criança já está um pouquinho maior. A pro vai repertoriando este grupo, a professora vai repertoriando este grupo, trazendo muitas situações de contato e de repertório, sobre os gêneros textuais. E neste momento em que a criança está em contato com este material e com esses portadores, essa criança pensa sobre a escrita. Então, aquela mãozinha que copia e aqueles olhinhos que veem o que a pro está dizendo e aquele ouvido que ouve o que a pro está dizendo, ou a família, essa mãozinha, esses olhinhos e este ouvido também tem um cérebro que pensa dentro dessa cabecinha. Então, as crianças, elas não são vazias, elas não vão apenas adquirindo e assimilando conteúdos vindos de fora. Enquanto ela tem contato com esses portadores, essa criança pensa sobre eles, pensa sobre o sistema de escrita e vai elaborando, construindo hipóteses nessa cabecinha que pensa o tempo todo. Então, hoje eu venho aqui para falar um pouquinho com você sobre o processo de alfabetização e a construção desses conhecimentos acerca do sistema de escrita feita pela criança. Hoje nós entendemos a alfabetização pensando e refletindo neste processo, não focadas em o que ensinar e como ensinar, mas sim de que forma esta criança irá aprender.
professora Kátia, professora do primeiro ano A, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre esse tão importante processo que é o processo de alfabetização. Ele se inicia desde cedo, com os primeiros contatos da criança com o mundo. É um processo contínuo, permanente, e ele vai crescendo à medida que a criança vai tendo contato e adquirindo conhecimento do mundo que a cerca. Para nós, não existe o erro. Este erro construtivo, o qual chamamos, ele é muito importante para que as crianças avancem em suas hipóteses de escrita. Incentivem as crianças a escreverem uma lista, pode ser uma lista dos seus brinquedos, uma lista dos nomes dos familiares mais próximos, dos amigos. O que elas precisam é ver sentido no que escrevem. Eu sou a Aline, professora do G5 do primeiro ano, e eu vou falar um pouquinho sobre a importância do reconhecimento das letras do alfabeto para que a criança se alfabetize. E é justamente isso que a gente vem privilegiando nas aulas online. Então, através de jogos e brincadeiras, a gente consegue atingir esse objetivo. Porque é através do reconhecimento das letras que a criança vai conseguir avançar no seu processo de escrita. Então, uma das estratégias que a gente utiliza é um jogo que eles gostam bastante, que é o bingo de letras, que além de envolver a competição, eles precisam encontrar na cartela a letra sorteada pela professora. Outro jogo que eles gostam bastante é o Mestre Mandou, que a gente mostra uma letrinha e eles precisam encontrar algum objeto em casa que comece com essa letra, ou até mesmo que digam uma palavra que comece com essa letra. Além de também fazer a recitação do alfabeto e também pedir para que eles digam a letra do alfabeto fora da ordem. Às vezes parece simples, mas quando a letrinha está fora da ordem, requer um desafio um pouquinho maior. Então, são essas as estratégias que a gente vem usando para que as crianças avancem no seu processo de escrita. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as estratégias de leitura e escrita, que são atividades que a gente promove para que as crianças consigam avançar no seu processo de alfabetização. Então, uma das estratégias de escrita, por exemplo, é quando a criança deve relacionar uma imagem à sua palavra escrita. São atividades em que cada criança utiliza a sua própria estratégia. Tem crianças que vão relacionar com a letra inicial, tem crianças que vão relacionar com a letra final. Isso varia de criança para criança. Outra estratégia de leitura também é quando a gente parte de uma parlenda que eles já conhecem de memória e a gente pede para que eles ordenem essa parlenda. Então, a gente entrega a parlenda em versos cortados e eles precisam ordenar esses versos. Então, a mesma coisa, cada criança vai utilizar a sua própria estratégia. Tem criança que vai identificar pela primeira letra da palavra do verso, tem criança que vai reconhecer pelo final. E é através dessas atividades que a gente promove esses desafios para que as crianças consigam identificar as letras e as palavras e avançar no seu processo de escrita. Outra atividade também de estratégia de escrita é a produção de lista. Então, é através da escrita de lista onde as crianças conseguem pensar mais individualmente em cada palavra. Então, elas conseguem pensar, por exemplo, nas melhores letras que a gente utiliza para escrever cada palavra, no som de cada letra e também na quantidade de letra que a gente precisa para escrever cada palavra. É muito comum que no início do processo de alfabetização as crianças relacionem a quantidade de letras com o tamanho do objeto ou do animal. Então, por exemplo, quando eles vão escrever elefante, é muito comum que eles coloquem muitas letras por o elefante ser um animal grande. E quando eles vão escrever formiga, é muito comum que eles escrevam com poucas letras, por formiga ser um animal pequeno. E é justamente através da produção de lista que a gente promove desafios para que as crianças consigam avançar no seu processo de alfabetização. Olá, sou a professora Fernanda. Este ano estou com o grupo do G5B e neste momento eu gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias e algumas dicas para este momento que estamos vivendo de isolamento e de aulas remotas.
A primeira dica é a seguinte: que a família estimule a criança a participar das aulas remotas. Separe um cantinho para este momento. Separe os materiais necessários e estimule a participar e a realizar as atividades. O que é importante também é que a família permita a autonomia das crianças, para que elas se sintam seguras ao realizar as atividades. Outra dica seria para que as crianças se arrisquem a escrever as palavras. Mesmo que estejam erradas, a família não deve julgar ou dizer, está errado, faz parte do processo, porque a criança já tem algum conhecimento adquirido sobre a escrita, mas o que acontece é que ela precisa se arriscar, e quando ela se arrisca, ela constrói confiança, autoconfiança, e isso permite com que ela avance. Nós estamos investindo muito com esse contato, para que as crianças tenham esse contato da melhor forma possível durante esse processo de alfabetização. E já observamos grandes avanços de cada uma delas. É claro que quando retornarmos, nós vamos investir individualmente com cada criança, cuidadosamente, para que elas avancem e terminem esse processo de alfabetização. Vale lembrar também que esse processo pode ser concluído até o 2º ano do ensino fundamental. Mas nós temos que dar dicas, dar todo o suporte para que esse momento seja tranquilo e não traumatizante para as crianças.